Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira neste ano de 2024. Estamos num plano e esse plano se consiste em lermos trechos da Bíblia e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Estamos usando esta ferramenta que é a Bíblia 365 de noite da SBB. A versão dela é NAA, onde essa versão é uma versão que tem palavras mais acessíveis, uma versão muito confiável, e você vai conseguir avançar na sua leitura bíblica. Puxa, pastor, mas eu tenho muita dificuldade de ler. Nós vamos te ajudar. Nós também temos as nossas dificuldades, mas nós avançamos. A gente não pode travar diante das dificuldades. Nós temos que avançar, ainda mais concernente a algo tão maravilhoso que é ler a palavra de Deus. Por exemplo, nós estamos lendo agora Números, estamos lendo também Salmo e também estamos lendo 1 Coríntios. Hoje, a leitura de Números tem bastante nomes difíceis, mas nós vamos lendo devagarzinho. Tem nomes que, de repente, nós não vamos saber pronunciar corretamente. Não tem problema. Você vai avançando, você vai continuando. Depois paramos Números, vamos para Salmo, a leitura se renova. Terminamos Salmo, vamos para 1 Coríntios, a leitura se renova mais ainda. E aí a gente vai conseguindo avançar nesse método, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá o like, compartilha para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 81, Números 13 e 14, Salmo 67, 1 Coríntios 3. É o que vamos ler hoje. Números 13. Os espias. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rufo; da tribo de Zebulon, Cadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Fosfe; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas, também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talme, filhos de Aнаque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois foram até o vale de Escul, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Este lugar foi chamado de Vale de Escul, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. O relatório dos espias. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação.
e mostraram-lhes os frutos da terra, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. A rebelião do povo. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Moisés intercede pelo povo. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que, com o teu poder, fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui, o castigo dado por Deus. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim
me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo, Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representará um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morrerão de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O povo é derrotado em Orma. Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada, uma vez que se desviaram do Senhor, e o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então, os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Orma. Salmo 67. Convite para louvor a Deus, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 3. Cooperadores de Deus. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais,
como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A sabedoria humana sem valor. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Parabéns! Vamos sempre comemorar mais um dia de leitura bíblica concluída. Que Deus abençoe a sua vida muito, pessoal. Você que está chegando novo, segue daqui para frente. Temos uma playlist aqui no nosso canal, Leitura Anual Bíblica, vai atualizando as que passaram aos poucos. Temos também um grupo silencioso de WhatsApp, tem um link aqui na descrição do vídeo. É mais uma ferramenta para te ajudar na leitura bíblica. Ali todos os dias vamos enviar o link da leitura do dia e também o horário de estreia da mesma. Que Deus abençoe a todos, um abraço, para cima!